Olá você, boa noite. Vamos iniciar em breve a live de hoje. Enquanto o Instagram vai chamando as pessoas para a nossa conversação hoje sobre a série Uma Nova Mulher. Olá, Blanca, buenas noches, Giovana. Vamos aguardar a Mônica, o Instagram avisar as pessoas para entrar na nossa live sobre a série Uma Nova Mulher. E hoje vamos falar sobre o olhar da psicogenealogia. Débora, boa noite. Lídia, boa noite. Vamos aguardar a Mônica. E enquanto isso, coraçãozinho chamando os amigos. Se você tem alguém que gosta do assunto, manda um coração para ela, chama para a live, porque a Mônica vai estar conosco e vai falar sobre psicogenealogia. E o que tem a ver a psicogenealogia com a constelação familiar? E o que tem a ver tudo isso com a série Uma Nova Mulher, que lá não se chama constelação, ela chamou de expansão da consciência, e que é um trabalho que se assemelha à constelação, tem 95% de constelação e traz reflexões muito pertinentes, muito sérias, muito cuidadosas sobre a gestão da técnica, o que é a técnica, o que não é a técnica. Então é sobre tudo isso que a gente vai conversar com a Mônica, que vai entrar daqui a pouquinho com a gente. Amanhã, gente, a gente tem a live com a Blanca, a minha companheira do México. E a Blanca é doutora em psicologia clínica, também consteladora, e nós vamos falar sobre este olhar do que pesa nas nossas costas, que a gente traz também lá na nossa família de origem. Como é que as coisas acontecem com a gente, não é, Blanca? Um abraço. A Mônica chegou. Mônica, bem-vinda, Mônica. Vou te chamar aqui. Enquanto isso, o Instagram também vai chamando mais pessoas. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para chamar a Mônica. Mônica, aqui. Mônica. Para a Mônica estar conosco. Já vou mostrando o livro da Mônica. Antes da Mônica, o livro da Mônica tá aqui, gente. Maravilhoso, recomendo. A Mônica tá entrando. Mônica, eu só não vejo você, Mônica. Tá tudo cinza. Pois é, no meu também. A Mônica não está aparecendo, está cinza, mas ela já vai aparecer. Gente, a Mônica existe. Ela é a autora deste livro. A Mônica existe, ela caiu. Eu vou chamar ela de novo. Pera lá. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, como diz como dizia o Chacrinha, né? Quem sabe faz ao vivo, a gente faz ao vivo. Deixa eu aceitar a Mônica aqui. Boa noite a todos vocês. Chame os seus amigos, os seus inimigos. Vamos Agora ver. acho que foi, né? Agora chegou a moça bonita, a autora do livro. Vamos ver. Não sei se está me vendo bem aí, como é que tá? Estou te vendo, Mônica. Estão vendo a Mônica? Estou vendo, estou ouvindo, Mônica. Joia. Você tá me vendo aí, tá me ouvindo? Tô vendo também. Só que eu acho que tá bom. meio baixinho aqui, né? Pera Deixa eu lá, deixa eu acertar também essa. levantar aqui. A gente vai aprendendo, né? Com esse novo momento, pandemia, a gente vai aprendendo a fazer as lives. Apesar de tivemos bastante tempo, né? Mas vamos lá. Mônica, primeiro eu quero agradecer a tua disponibilidade por estar aqui para a gente estar conversando sobre psicogenealogia. Sumiu o som. Opa, voltou? Oi, voltou? tá ouvindo? Tô te ouvindo. Ok, voltou. Maravilha. Estava agradecendo a tua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhar o teu farto conhecimento de psicogenealogia. Como é que tá o teu livro? Todo cheio de cor, todo riscado. Obrigada. E contribuir com o teu olhar da psicogenealogia, né? Sobre a série, eu acabei de ver uma live com a Núria, a escritora maravilhosa, né?
E ela contou algumas Uhum. coincidências, Mônica, que depois a gente vai conversar da série, que a gente pode olhar pelo olhar da Legal. psicogenealogia. Então, Uhum. Mônica, a Mônica é psicóloga e ela estuda psicogenealogia, ela tem doutorado em engenharia de produção. A Mônica é gente igual eu, igual você, né, Mônica? Tem família, tem pai, mãe, vô, tio, tia, filho, cachorro, gato. Sim. Mônica, conte para nós um pouquinho de você e da psicogenealogia. Apresentar a psicogenealogia, porque eu acredito que tem muita gente que ainda não conhece, porque a psicogenealogia ela é jovem, ela é muito jovem no mundo. Então, Mônica, é com você. Verdade. É, né? Eu acho que assim, é bem jovem no mundo e mais ainda aqui no Brasil, né? Isso, é. Aqui ela tá como adolescente, ano que vem ela faz 15 anos, né? Ah, Então eu já adolescente. disse que é adolescente, tá? Então a adolescente está começando aí a ter asas de voar sozinha, né? Tá? Uhum. Então vamos lá. Para quem não conhece a psicogenealogia, bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, Arlete? Muito obrigada por ter chamado, porque eu digo que eu não sou dessas assim de, ai, vamos fazer uma live correndo, não, eu acabo deixando passar, né? E agradecer também as pessoas que estão aqui assistindo, né, que participem, mandem perguntas. Quem já assistiu a série, vou fazer questionamentos também a respeito da série para a gente poder estar conversando, né? Então, a psicogenealogia, ela começou lá na França, por volta dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80. O primeiro livro que apareceu em 88, né? Com a escrita da Anne Ancelin, e a gente vai dizer aqui que a Anne Ancelin é a mãe da psicogenealogia. Anne Ancelin era psicóloga, né, com uma base de formação psicanalítica, depois ela foi estagiária, braço direito do Moreno, divulgou psicodrama na França, então ela tem uma base de psicodrama, de psicanálise, ela transitou muito com o pessoal do grupo de Palo Alto, mexeu muito na sistêmica, né, trabalhava muito com grupos terapêuticos e foi onde ela começou a desenvolver a psicogenealogia, foi no acompanhamento com os pacientes oncológicos e os familiares dos pacientes oncológicos, né? Que aí foi onde ela começou a identificar as situações de repetições na família, tá? Então esse foi um dos primeiros pontos aí que a gente vai falar da questão da própria psicogenealogia, que tem uma série de coisas na série que a gente vai pontuar a respeito disso, né? Então, a ideia da psicogenealogia é resgatar na história familiar, na memória desses antepassados, né, na vivência deles, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, quais são as dificuldades que a gente passa hoje que podem estar relacionados com a história de vida desses familiares, aquilo que não foi resolvido, aquilo que não foi solucionado, que retorna, né? Então é nesse sentido aí que a gente fala da psicogenealogia. E à medida que a gente vai conversando, daí eu vou explicando um pouquinho mais, mas só para dar uma noção geral aí do que é a psicogenealogia. Tá? E quem não conhece, eu recomendo o livro da Mônica, eu não sei onde é que vende, porque eu comprei com ela quando eu conheci a Mônica em 2017. Mas o livro... Mônica, onde é que vende o livro? Já conta aí. Então, o livro tem pela Amazon e pode mandar um direct para mim também, que eu também mando o livro, e aí vai com autógrafo e tudo, né? Mas pode comprar pela Amazon, inclusive tem e-book. Né? A gente manda um coraçãozinho aí para todo mundo, que a Mônica merece coração e eu também. Então, Mônica, eu aqui, ó, pela estrutura aqui, né, do teu livro, eu achei muito coincidência, hoje quando fui rever, né, porque eu já li ele lá atrás, a Anne, ela começou observando os pacientes oncológicos, né? E importante dizer que em sistêmica, na psicogenealogia, na constelação, não é uma receita de bolo, né? Uhum. Então, a Anne estudou pacientes oncológicos que se repetiam a doença na família. Já a série nos traz a CEPC com uma outra questão que também desenvolveu o câncer. E eu acho que isso é importante também, né, Mônica? As pessoas entenderem que não é uma receita de bolo psicogenealogia, porque na tua família aconteceu assim, aconteceu isso com você. Na minha aconteceu, vai acontecer a mesma coisa. Não. São fatos que a gente observa, né, para entender o nosso contexto, mas cada elemento vai reagir de uma forma. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Mônica. Então, essa é uma frase bem interessante, né?
observação tua. E aí eu vou falar uma frase que eu digo sempre para os alunos, né, que é para eles memorizarem o que é realmente a psicogenealogia. Nós temos a mesma genealogia dos nossos irmãos, mas nós não temos a mesma psicogenealogia. Então, isso já dá uma noção de que o que uma pessoa na família sente não significa que todos vão sentir, né? E assim, o fato de ter acontecido, vamos puxar lá a situação da série, né? De ter tido o assassinato do pai da menina, ela foi desenvolver um câncer, não significa que alguém na família, mais outra pessoa, também vai desenvolver em função disso. Mas a gente tem que olhar o que que liga uma pessoa na história, né? Como é que ela está vinculada com esses familiares, o que que faz esse vínculo na história da pessoa. É isso que vai fazer a diferença, porque cada um vai olhar para as histórias e vai interpretar do seu jeito, né? Então, não é porque teve alguém que que morreu afogado, como é o caso da avó da menina, que todos vão ter a mesma dificuldade em relação a entrar na água. Então, nem todos vão desenvolver isso. Essa é a diferença que faz, né? Por isso que não é uma receita de bolo, é preciso a gente olhar história por história, contexto por contexto, né? Mônica, eu vou contar um caso meu pessoal, vou compartilhar aqui, e que eu fui entender depois quando eu fui mexer nos documentos dos meus ancestrais. Então, há muito tempo atrás, eu fui na médica, ela achou que eu tava com um negócio no estômago, como é que é? H. pylori. Aí fui no médico do estômago e falou, você tá com gastrite, mas eu não tinha dor, não tinha nada. Aí fui lá, constelei, tratei com nova medicina germânica, com homeopatia, com tudo que tinha para tratar aqui agora. Joia? Uhum. Quando eu vou fazer meus documentos, mexendo para fazer a cidadania italiana, eu leio que a minha bisavó paterna, que morreu no dia 5 de novembro de 1927, e eu nasci em 6 de novembro de 1972, então 50 anos após a minha bisavó, certo? Ela morreu do quê? Câncer de estômago. Então, por aí se pode puxar o caos da psicogenealogia. Sim, sim. Uhum. Né? Para você ver como que mesmo sem saber, né, da situação, a gente acaba desenvolvendo, né? Isso é um questionamento que as pessoas têm interesse também, inclusive isso é pontuado na série, né? Que mesmo sem a gente lembrar, sem a gente saber da história, por que que acontece com a gente? Então, quando a gente fala na psicogenealogia, a gente vai olhar justamente a questão das datas que existem, quais são as relações que a gente faz de data com a pessoa. A gente vai olhar em que posição na família a gente se encontra, porque às vezes a gente está vinculado com a história, no caso que você está falando aí da sua avó, né? Pode estar vinculado porque da bisa, né? Porque tem a mesma posição na família que ela, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Então, isso são coisas que a gente olha quando a gente trabalha na psicogenealogia. Outra coisa que é importante falar aqui, que eu estou falando de psicogenealogia, é que nós utilizamos a árvore genealógica, né, para trabalhar. Então, a gente tem um instrumento que é esse, o nosso instrumento de trabalho. Por isso que a gente fala muito de fazer a árvore, né, é fazer a psicogenealogia. Então, à medida que a gente vai colocando essas pessoas no lugar, a gente vai puxando a história de cada uma delas, para saber o que que isso tem de impacto na nossa vida atual. Tá? Então, quando a pessoa tem alguma situação desse tipo, o que que aconteceu com a história daquele com quem ela está vinculada, em termos de data, em termos de posição na família, às vezes uma repetição de nome, qual é a relação, né? Então, esse é o que eu digo, são as primeiras pistas, né, que a gente tem aí à medida que a gente vai estudando essa psicogenealogia. E é tão interessante, né, Mônica? Porque tudo isso aconteceu e eu fui ler essa informação anos depois. Quando eu fui mexer lá nas minhas questões de cidadania italiana, e aí eu já conhecia a Mônica, eu tinha feito curso com a Mônica, eu tinha ajudado a Mônica. E aí que a gente fica prestando atenção nas datas, nos fatos, né, Mônica? Aí você fala, nossa, isso faz sentido. Então, como isso é importante a gente ir tomando consciência. Porque quando a gente traz para a consciência, né, Mônica? Acho que a função da psicologia é isso. Trazer para a consciência e integrar. E aí vai pondo cada um no seu lugar. Isso, exatamente.
né? Assim, o processo é de trazer a consciência, né? O objetivo, quando a Anne desenvolveu a abordagem, ela falava que justamente é o fato de trazer a consciência que vai fazer com que a gente evite as repetições, né? A gente tem coisas que a gente diz assim, a gente pode continuar repetindo? Pode. Repetir é ruim? Não. Depende do que você está repetindo e como você está repetindo. Ruim é a gente ficar sem saber, né? Ruim é a gente ficar reproduzindo uma situação que incomoda e a gente não sabe por quê, tá? Então é nesse sentido que a gente tem que olhar, trazer para a consciência significa isso. E outra coisa que eu pontuo sempre, o fato de trazer para a consciência, ter o conhecimento, não significa trazer a consciência. Ter o conhecimento é uma coisa, trazer a consciência é outra. Então, quando a gente se conscientiza, é quando a gente se mobiliza também. Quando isso faz sentido no nosso corpo, na nossa história. Então, é outra coisa. Eu posso conhecer a situação, mas achar que aquilo não fez efeito. Assim como a gente pode tocar até na postura da própria médica, da Ada, né, da série. Eu pedi para você falar sobre isso. Porque ela traz muito esse questionamento de várias coisas, ela tentando entender, e ali ela tentou várias vezes mostrar para ele que na família dela não tinha acontecido nada disso, porque ela também não sabia. Né? Então, como que ela vai trazer? E à medida que vai trazendo a consciência, é que ela vai sentindo a relação que tem daquele momento lá que ela presenciou com a história dela. E aí passa a fazer sentido. Você vê que ela levou um tempão para entender como que aquilo fazia sentido para ela. Né? E é esse processo que a gente vai buscar. Que ela tinha sonhos, né? Lembra que num jantar lá, não sei se foi a Leila ou a Seth, lembra dos seus sonhos com tulipa? Né? Então, assim, o inconsciente, como diz o Jung, né? Até você não ficar consciente do inconsciente, ele comanda o seu destino e você chama aí. Então, assim, algo do inconsciente vinha, que dava um sinal que ela estava conectada a uma história. Só que como não tinha relação, não conhecia, não fazia sentido. Então, é isso que vai fazendo sentido na nossa vida para começar a abrir os olhos, né, Mônica? Sim, exato. Né? Porque, assim, precisa fazer sentido para a história de cada um ali. Né? Por isso que eu digo assim, não adianta, às vezes, você estar na mesma família, você ter a mesma genealogia e as histórias, para cada um, vai refletir de uma maneira diferente. Né? Que então, cada um nasceu numa posição, num dia, num mês, num ano, e tem uma, vamos dizer, uma função familiar, né, Mônica? Isso, exatamente, né? Eu acho que isso é importante também. Outra coisa que eu observei bastante na série, que eu acho legal a gente comentar, é justamente essa questão da médica, que ela pontua sempre a questão da ciência e traz, né? Que eu acho que é super válido a gente falar sobre isso, porque tanto a constelação como a psicogenealogia, nenhuma das duas são ciências, né? São abordagens, são métodos de trabalho, são técnicas, a gente pode trazer até por esse lado também, mas elas proporcionam para a pessoa esse olhar para a sua história. Né? Eles vão buscar lá na história desses familiares, desses antepassados, o que se reflete na vida deles hoje. Tá? E aí eu achei fantástico, né? A autora que deu o nome de expansão da consciência. A gente pode dizer que realmente, né, tanto a constelação quanto a psicogenealogia expande a sua consciência. Não quer dizer que você não precise ir ao médico, não precisa tomar um remédio, se precisar fazer outros tratamentos. Não é mágica, não tem sim, salabim, senhor, salabim, TB, temático, não tem. Né, Mônica? É cada coisa no seu lugar. Isso é muito importante, eu acho que a série deixou isso muito claro, né? Inclusive quando a série parou de tomar o remédio, o câncer voltou, porque qual é a ideia, né? Da constelação familiar, e aí você vai poder falar pela psicogenealogia. É trazer à luz um conflito, alguma coisa que você não entendia, que está atuando no teu aqui e agora, você toma consciência, pode ressignificar, fazer novas escolhas, né? Mas se o corpo físico está doente, você precisa tomar um remédio, que é do corpo físico. Porque ela vai atuar em outro lugar, ela corrobora
com a melhora, mas ela por si só não faz milagre. Então, é por isso que eu falo, né, da gente comentar na questão da ciência, né? Porque isso não descarta um tratamento. Um Não. tratamento ele precisa ser feito, né? A pessoa está doente, assim como no caso da Anne, que ela começou justamente com esses pacientes oncológicos. Então, o que que acontece? A partir do momento que a pessoa traz a consciência, ela tem uma melhora, que foi o caso da menina ali, né? Só que essa melhora não significa estou curada, né? Porque a gente não sabe, pode acontecer de curar? De repente até pode, mas a gente não sabe o estágio da doença, nada disso. Então isso precisa, assim como se ela também não tivesse feito, ela também poderia ter tido essa cura, né? Só que o que proporciona ali é uma compreensão do porquê ela chegou nessa situação e o que que isso tem de relação com a história dela, com os familiares dela. Se é esse o caso que ela está trazendo para ela pode, a partir daí, ter uma qualidade de vida, ter uma melhora significativa. Mas ninguém está falando de cura, né? Porque não existe milagre nesse sentido, né? Não existe. Um dia quero fazer uma live com um chapéu de bruxo e uma varinha. Todo mundo pensa que a gente é bruxo ou tem varinha mágica, né, Mônica? A gente tem o cabelinho crespo, mas a gente não é. Né, Mônica? Então, né? Quem sabe mais bruxas. Então, gente, outra coisa que eu acho assim, muito interessante nessa questão de saber que cada terapêutica tem o seu lugar, né? Então, vem a psicossomática falando que tudo que você pensa é o reflexo do corpo. Então, como eu vejo, quero repetir, é complementar o trabalho. Ele corrobora para que o remédio faça o melhor efeito, que a outra terapêutica possa ir mais rápido. Então, assim, é um tratamento conjunto colaborativo. Mas ele não pode ser tomado como não é só isso aqui e acabou. Então, eu achei que a escritora foi muito feliz em deixar isso muito claro, né? Isso, então, ótimo. E a gente aqui também, e as outras lives que eu tenho feito, a gente tem falado sempre, né? É essa a minha gratidão à Núria e, enfim, a toda a equipe por trazer isso de uma forma elegante, expandida, clara, objetiva, e não tem nada que desabone, não tem uma fala que desabone, não tem uma colocação que desabone. Eu acho que ela só corrobora cada vez mais com as questões. Ô, Mônica, tem mais alguma outra personagem aí que você viu aí que quer comentar a luz da psicogenealogia? Então, eu acho que tem algumas coisas que eu posso trazer, assim, que me chamaram a atenção em termos de fala, e uma delas, se não me engano, foi a mãe da Sevig que comentou rapidamente. Isso, é isso mesmo, Ela comentou, ninguém morre antes de passar por aquilo que julgou. Essa frase eu achei muito interessante, porque é uma das coisas que, quando a gente faz a psicogenealogia, né, a pessoa muitas vezes olha para o antepassado e quer julgar, olha para o antepassado e critica o que ele fez, né? E, na verdade, a gente não tem o direito de julgar a vida deles lá atrás, né? Porque o que eles vivenciaram, o que eles passaram, foi em função daquele momento, daquele período, né? E foram as escolhas que eles fizeram, de repente, da melhor maneira possível, o que era melhor para eles. A gente pode até pensar, por exemplo, no caso da bisavó, da menina que se afogou. Para ela, era a melhor solução que ela tinha naquele momento. Era entrar naquele barco para poder sair dali, para encontrar com esses familiares que eles já tinham saído e ela não teve a oportunidade. Então, para ela, foi a melhor solução que ela encontrou. Aí a gente vai dizer, mas que besteira que ela fez ter entrado nesse barco, julgar nesse sentido com o vizinho e tal, né? Porque a tendência, muitas vezes, é fazer isso. E quando ela fala, né, ninguém morre antes de passar por aquilo que julgou, e que muitas vezes a gente critica, e justamente aquilo que a gente critica é o que a gente vai repetir, né? Que é justamente aquilo que a gente vai fazer, exatamente, que é para a gente ter a oportunidade de olhar lá para trás para poder entender o que eles passaram, sentir na pele, é bem isso, né? Então, é quando a gente se vê repetindo situações dos nossos familiares que a gente só criticava, que a gente só reclamava, né? Como é que ela se deu conta
por que que ela tinha tanta dificuldade, a Ada, com a mãe. Depois, na situação da mãe dela, lá, que ela abre a mala, ela vai identificar a dificuldade. E O aí, porquê que ela tinha. E aí, isso também mostrava para ela a dificuldade que ela tinha nos relacionamentos. e aí de Né? presente, né, Mônica? Ela recebe um marido que aparentemente veio salvá-la do primeiro, que é o Toprak. E aí o marido que julgava o Toprak, vai lá e faz o quê? Engravida outra mulher. Então, né, o Selim, que ele era tão certinho, tão, um deslize, vai lá e faz o quê? A mesma coisa. Sim. E a Ada se vê, né, na história dela com 2 relacionamentos semelhantes ao do pai. Exato, exatamente, né? Por isso que eu digo, ninguém morre antes de passar por aquilo que julgou, né? Então, assim, quando a gente... isso é bom para a gente pensar bastante, porque normalmente aquilo que mais incomoda, aquilo que mais irrita a gente, está falando da gente, né? Então, essas questões são importantes a gente olhar. Isso que você trouxe, Mônica, é muito interessante, porque quando a gente pensa em acidentes e consciência moral, né? Que é um modo que a Brigitte dá pra gente, a minha professora, a gente vê que tudo aquilo que a gente julga, ou eu ou o meu clã julga, uma consciência moral de certo e errado, lá na base aconteceu no próprio clã, por suposto, algo que teve que ser encoberto com essa nova consciência moral, julgando o oposto. Então, tudo aquilo que me incomoda e que eu julgo muito, vai buscar fundo, você vai ver que se tem igual na tua família. Igualzinho. E você vai acabar fazendo de um jeito torto, reto, a mesma coisa. Então, esse é um convite, né? Tanto a constelação quanto a psicogenealogia nos deixa mais humildes, mais humanos, né, Mônica? Entendendo que todo mundo fez o melhor que podia fazer do jeito, com o que tinha que fazer naquele momento. Né? Continue aí. É por isso que, assim, quando a gente fala de fazer psicogenealogia, eu sempre digo que a gente tem que olhar o contexto, né? E esse contexto, né, é o contexto da família, né, como que eles viviam, o contexto social da região onde eles viviam, contexto nacional, mundial, a gente tem que saber o que estava acontecendo para a gente entender melhor por que foi daquela maneira. Né? E é nesse sentido também que muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas eu não tenho nada a respeito da minha história familiar, não sei nada do que aconteceu. Eu disse, não, mas pelo menos você tem as datas, né? Você sabe mais ou menos onde é que eles moravam. Então, a partir daí, a gente já tem informações que a gente pode trazer para entender um pouquinho a vivência desses familiares. Né? São formas que a gente tem de estudar um pouco essas relações, né? O que aconteceu. Você vê que ali na série eles mencionam muito a situação da Turquia com a Grécia, os conflitos que existiam, quem era aceito, quem não era aceito, né? Então eu acho que tudo isso dá a possibilidade da gente entender, né? O que eles vivenciaram. Se a gente olhar para a nossa história também, a gente vai entender alguns movimentos nossos aqui e o que isso significa, tá? Mônica, já que tem uma árvore aqui no teu livro, se quer falar sobre a oliveira, aquilo que ele conversou com a Ada, sobre a raiz por homeopatia aqui, sobre a luz da psicologia? Então, né, quando ele faz aquele resgate para ela, né, ele está justamente trabalhando todo esse histórico, né? Todos esses familiares. Então, aquilo que aconteceu lá atrás, na história de um antepassado, né? Que ele chamou ali, que, vamos supor, se alguém adoeceu lá atrás, essa doença não foi sanada, isso vai ser repassado, vai chegar até você, que é o fruto. Então, esse fruto vai chegar com alguma situação que não está legal, que não está boa. E o que a gente vai chamar desse adoecimento? São os sofrimentos que as pessoas tiveram, que ali eles exemplificam vários ali na série. São as situações de trauma, né? São os desejos que não foram satisfeitos, que aí a gente traz a história dela de novo, a bisavó, né, que ficou lá, a irmã da bisavó, que ficou esperando
né, por o namorado que não apareceu, que não retornou, porque foi pego no meio do caminho. Então, assim, são desejos não satisfeitos, porque nem sempre as pessoas dizem assim, são coisas só negativas. Então, se a gente pensar que alguém estava apaixonado lá atrás e que não teve a oportunidade de satisfazer, pode ser que hoje a gente tenha dificuldade de encontrar alguém, porque a gente nunca vai achar aquele que é o ideal, né? Porque a gente está trabalhando com o ideal que estava lá atrás, tá? E nas falas da Ada, muitas vezes, né, aquela questão do Toprak, que ela brigava com ele, nossa, você não me vê, você não me ouve. E acontece com ela semelhante, ela estava, claro, não precisa ser igual, mas veja, ela estava esperando para contar para ele que estava grávida, chegou lá e já estava com outra. É um movimento que foi interrompido entre o casal. Não importa da tia-avó foi daquele jeito. Aqui interrompeu de outro jeito, mas interrompeu, né? E essa tia também estava aguardando a mãe, não tinha uma relação com a mãe. Cadê minha mãe? E o pai foi lá e achou que era o melhor a fazer e matou essa filha. Então, essa relação de dificuldade com o masculino, o feminino, isso perpetua, mostra muito bem na relação que a Ada, né, da série, tem com o masculino, aquela questão da raiva, do rompante, do cobrar, mas você não olha para mim, você não sei o que lá. Então, assim, essas repetições, né, Mônica? De uma forma semelhante que é o rompimento, certo? Mas o rompimento se deu lá na época da guerra. Aqui se deu por outra coisa, mas é um rompimento. Sim, exato, porque assim, ela mesmo traz isso, né? Você vai acabar repetindo, mesmo que sejam em situações diferentes. Porque foram os dramas que aconteceram lá atrás, né? Os traumas, que ficaram os desejos, os sonhos não satisfeitos, e a gente acaba repetindo isso, né? Depois o rapaz ali na questão da construção, que é o Selim, né? Que ele vai trabalhar justamente na construção. Então, o que aconteceu na história da família dele? Ele perdeu alguém num terremoto, então ele precisa ter essa base, essa construção. E isso a gente faz, as profissões são atividades que a gente usa para reparar muita coisa da nossa história familiar, né? Então, vamos pensar exatamente qual é a função que a gente exerce para a gente entender o que isso tem a ver com a nossa história familiar, né? Por que eu estou fazendo exatamente isso? Aí, assim, nós que estamos na profissão, na relação de ajuda, né? Quem da nossa família a gente está querendo salvar, né? Quem precisou de ajuda? Né? Quem a gente está tentando ajudar, né? Quem a gente está tentando salvar nessa história. Tá? Então, algumas coisas que a gente pode pensar nesse sentido. É claro que à medida que, bom, eu estou trabalhando numa relação de ajuda, mas eu sou professora, o que isso corresponde com a minha história familiar? Né? Eu estou trabalhando lá como advogada, mas qual é a minha área de atuação específica no direito? Né? O que isso tem a ver com a minha história familiar? Por que eu estou fazendo exatamente isso? Então, são esses questionamentos que a gente pode fazer para tentar entender o vínculo que a gente tem, o que a gente está querendo responder dessa história, né? Ou melhor, o que a gente está querendo ajudar nessa história. Tá? E, Mônica, e é interessante, né? Porque a questão da profissão, né? Se a gente parar para compreender, e a gente é escolhido pela profissão, a gente não escolhe. Por mais que a gente pense, eu vou lá fazer o meu vestibular para isso. Mas, na verdade, a gente é escolhido pela profissão. Porque você vai mudando uma coisa, outra e outra, porque justamente para... não sei a palavra que me pode falar, mas enfim, para seguir esse script familiar, né? Por algum motivo, né? A gente contribui nessa história que ficou, às vezes, uma coisa incompleta, alguém não foi conseguido ser salvo a tempo, faltou ajuda, ou alguém causou dano para o outro, vem aqui reparar também isso, né? Na comunidade destino, reparando. Sim, então, a gente vem exato. equilibrando essas questões, né? Por exemplo, o Selim morreu a mãe, ele achou que era culpado, a outra virou advogada por causa daquilo. A Ada aqui no meu imaginário, né? Ela virou médica porque ela costurou lá a bonequinha. A avó disse, essas mãozinhas podem salvar muita gente. Ela cumpriu o desejo da avó e pegou o quê? A escova da tia, que não pôde ser salva a tempo pela mãe, porque levou um tiro, talvez, se tivesse uma cirurgiã lá, salvava a tia, sei lá, entende? Então, são coisas que vão caminhando, né? O vô lá que tremeu na hora de dar o tiro, né? Porque acreditava que era o melhor, mas ele tremeu e o que ela tem depois?
tremores, sim. né? Aham. Uhum. Você vê que tudo vai se ligando, né, na história, à medida que você vai observando ali a vivência desses antepassados, né, o que Isso. aconteceu, a gente vai entendendo o movimento dela no presente, né, e é por isso que quando a gente fala de fazer a psicogenealogia dá para a gente muito mais essa base, essa compreensão do nosso movimento atual, do nosso presente, as coisas que a gente faz, o que a gente vivencia, né? O que que isso Sim. tem de relação com a história desses familiares, né? Se estamos realmente livres ou se a gente está programado, né? E que eu digo que na psicogenealogia é uma fala que a gente tem, nós somos 100% programados e 100% livre, né? Porque por mais que a gente tenha a nossa programação, a gente tem essa escolha também. A gente Escolha. pode escolher, né, o caminho. Tá? Tanto É, que lá no barco, a menina com o filho, na hora que ela vai para escolheu. fugir, ela escolheu não ir. E por mais que ela quisesse estar junto do marido, ela escolheu não ir, E ela né? só conseguiu escolher porque ela tinha acessado a informação antes. Essa é a Uhum, diferença, né, Mônica? uhum, uhum. Você Exato. acessar a informação e aí você pode escolher fazer Sim. diferente. Por isso que é o 100% Uhum. livre, né, Mônica? Isso, exatamente, né? Mas é E por isso que a agora, gente precisa saber, né? então, Mônica, olha só, a gente tem mais 15 minutos, estamos chegando uma hora, você estava preocupada, já estamos proseando 40 Aham. minutos. Então, Só para compartilhar, para ver como a gente é escolhido, né, Mônica? A gente acha. Então, eu fui lá e uhum, fiz fonoaudiologia. No dia da minha formatura, eu sempre tive um conflito. Por que que eu fiz fono? Eu queria fazer odonto, daí fiz fono. No dia da minha formatura, a minha tia do coração, que já morreu, que era freira quando eu era criança, e eu queria ser freira, depois desisti. Ela falou assim: o meu sonho era fazer fono. Na época eu não entendi nada, né, Mônica? Depois que eu conheci a constelação, a psicogenealogia, claro, minha tia era freira, eu queria ser freira. Depois ela saiu de ser freira, eu também já não quis mais ser freira, porque eu era criança, né? Só que ela queria ser fono, porque ela trabalhava com surdo, no colégio surdo-mudo. Aí o que, que eu fiz por uhum, amor da tia? Fui lá e fiz fonoaudiologia. aham, aham. É, mas aí tem que pensar assim, quem mais que você está dando voz, né? Claro, E quem claro, né? mais que Mas você vê precisa que ser, né? E eu acho que essa tudo tia isso a também queria gente. dar voz, né? Então, assim, mas Uhum, veja como a gente é escolhido, né, Mônica? Deu um jeito pelo clã, né? Então, eu escutei aham, dela, eu queria fazer isso. Mas na hora não fez sentido nenhum para mim. Aí, quando eu começo a estudar tudo isso, eu começo a ampliar a minha percepção, né? uhum, Então, é isso que é sim. o 100% livre e o 100%. Isso mesmo, exatamente, né? Então, o quanto que a gente precisa saber dessas histórias para evitar repetir. Até porque ela traz uma fala também, a Ada, né? Mesmo sem saber, a gente vai repetindo e a gente vai reproduzindo. Então, quando a gente está numa situação em que a gente passa a viver as mesmas coisas, como era o caso dela, encontra um relacionamento já com a mesma história. De novo, um outro, ela passa pela mesma situação. Então, quando ela está repetindo, é porque é esse inconsciente familiar que, de uma certa forma, está mostrando para ela que é preciso olhar para isso, para que ela possa entender o que aconteceu lá atrás para evitar dela repetir. Esse é o olhar da psicogenealogia, né? Então, à medida que as coisas acontecem, que se repetem, que a gente vai falar de acaso, não é ao acaso. As coisas estão se repetindo para que a gente possa enxergar. Eu brinco com os alunos dizendo que é uma bandeirinha branca do inconsciente lá, chamando a atenção da gente, para a gente prestar atenção e ir atrás mesmo. Vem aqui, estou aqui, você não viu ainda? Enxerga isso. E ela E daí ele cresce, vai né, mandando, Mônica? vai Ela mandando. cresce. Ela É, cresce, não cresce? vai mandando, que é para você poder justamente olhar para a situação, né? E se ela incomoda tanto, o que que essa mensagem quer dizer para você, tá? Então é isso. E a partir do momento que a gente se conecta com essa informação, é que a gente tem a possibilidade de transformar, né? É a partir daí que a gente vai transformar, tá? Porque sem saber a gente não tem como transformar nada. Tá? Exatamente. Mônica,
indo para o nosso finalmente, conta aí o que você quer deixar aí para esse povo que talvez não conhece psicogenealogia ou conhece um pouquinho, quer estudar psicogenealogia, quer entender um pouco mais a vida, quer deixar a vida mais leve, mais fluida. Gente, coraçãozinho para mim e para Mônica. Manda coraçãozinho aí que a gente tá merecendo, ó. Beijinho para nós. Então, assim, ó, para quem quer estudar psicogenealogia, sábado agora eu começo um curso de formação, uma turma de formação começa agora no sábado. Aí é só mandar um direct para mim ali pelo Insta da psicogenealogia, ou pegar as informações também no site psicogenealogia.com.br, psicogenealogiabrasil.com.br, né? Tem as informações lá. Quem não quer investir numa formação, tem o grupo de estudos, que são 6 encontros de 2 em 2 horas, ou melhor, de 15 em 15 dias, né? 2 horas a cada 15 dias, para a gente estudar um pouquinho da psicogenealogia, ter uma noção do que é, a gente trabalha as árvores e fala um pouco a respeito de cada tema da psicogenealogia, né? E fora isso, também pode procurar para os atendimentos, fazer a sua psicogenealogia individual, também é uma possibilidade de trabalhar, né, a sua história, de se conhecer um pouquinho mais, né? Então, isso é o que temos aí da psicogenealogia. Mas eu acho que seria importante também, que a gente até não falou, a gente foi tocando direto, né? No início eu comentei um pouco o que é a psicogenealogia, mas eu não fiz a diferença da psicogenealogia para a própria constelação, né? Porque a série ela foca muito na questão da constelação, na cena e tal. Inclusive no início ele fala, né? Não é psicodrama, porque o psicodrama também é uma abordagem da psicologia e que tem um outro olhar, né? Uma outra forma de trabalho, porque no psicodrama a pessoa entra na cena, mas ela tem o terapeuta que vai conduzir a cena, mas tem o protagonista, que a gente chama, que a gente pode pensar, o cliente, e que nesse caso, muitas vezes, ele entra no papel, ele sai do papel, ele pode dirigir, às vezes, o papel de uma outra pessoa, né, pedir que o outro entre no outro papel, enfim. É uma situação diferente da situação da constelação. Na constelação, tem menos fala, é mais o sentir naquele momento, né? Porque a gente vai trabalhar com as emoções, o que o corpo está sentindo ali naquele momento. Então, esse é um ponto. Na psicogenealogia, o nosso instrumento é a árvore genealógica. Então, para aquelas pessoas que são mais céticas, né? Que aí seria, vamos supor, casada, por exemplo, ela teria o instrumento, as informações de mais palpável ali, que ela vai buscar um pouco mais a saber a respeito da história. Ela que vai fazer. Então, ela que vai atrás dessas informações, tá? E é o que a gente faz na psicogenealogia, buscar, fazer pesquisa para entender. A gente parte de uma situação, também, estou repetindo, não aguento mais encontrar esses homens nesses relacionamentos, então eu vou lá entender essa história. O porquê, né? O que prende justamente, o que vincula ela nessa história, tá? Então, essa é a psicogenealogia, né? A diferença é olhar cada integrante da família para chegar naquela situação. Eu digo que na psicogenealogia a gente tem a possibilidade de fazer várias constelações, né? E aí tem gente que me pergunta, eu tenho que começar pela constelação ou pela psicogenealogia? Depende, né? Isso vai do sentimento de cada um. Tem gente que vai da constelação para a psicogenealogia e tem gente que faz a psicogenealogia e depois vai para a constelação. Então, são formas, né, de olhar a sua história diferente, tá? Maravilha. Mônica, já que essa série fala de relacionamento, a gente tá falando gente, nesse final de semana, se você não for estudar com a Mônica, vem pro meu grupo que eu vou falar sobre casal, sábado e domingo. Por que os casos dá conflito? Por que eu só fico separado? Por que eu não consigo ficar casada? Por que eu troco de marido como a Ada trocava e é tudo igual, né? Então, se você não inicia pela psicogenealogia, vem para a constelação, depois vai para a Mônica. Quem é que você está repetindo aí, né, as suas relações afetivas? Você pode estar solteira, pode estar casada, pode estar tico-tico no fubá, né? Pode estar do jeito que quiser. Mas se você quiser olhar para as relações de casal, eu lembrei de falar do meu curso que você falou dos casais aí, Mônica. Então, tem duas possibilidades. Se você pensa mais,
quer entender, vá para a psicogenealogia. Você quer sentir, vem para a constelação, né? Uma corrobora e soma a outra. Mônica, eu quero dizer que eu estou muito feliz, agradecida, né, de poder te ouvir, aprender com você de novo e a gente oportunizar que as pessoas pensem sobre isso, pelo menos, né? Saibam que existem, porque se não souber que existe, é a mesma coisa. Se eu não sei o que aconteceu na minha caixa preta, eu não tenho o poder de escolher ressignificar. Então, tá aí, gente, a psicogenealogia, eu recomendo a Mônica. Foi com ela que eu aprendi um pouco que eu sei da psicogenealogia, porque eu fugi da formação, eu confesso, não terminei. Tá em tempo, hein? Tá em tempo, eu quero viver bastante ainda, né? Então, isso. Mônica, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui, vocês que vão nos assistir, né? Hoje a gente tem muita coisa para estudar. Psicogenealogia, a constelação familiar e tem tantos outros autores aí, né? Que podem colaborar com a nossa expansão da consciência. Para a gente viver mais leve, mais feliz, né? Eu também recomendo a Mônica. Ah, tá vendo? Isso daí, eu também. Obrigada. Mônica. Obrigada. Essa é a aluna. Eu vou aproveitar e já vou deixar uma frasezinha aqui, que é o copinho da psicogenealogia, que eu coloco sempre, que é: reconheça a sua história, fortaleça a sua vida, transforme o seu caminho, né? Que é isso que a série mostra pra gente também. Tá? A ideia é olhar realmente para esse passado, mas no sentido de entender o nosso presente, tá? Ver quais são os impactos que aconteceram lá. Vem fazer o curso. Eu quero um copo desse. Tá bom. Vou a Florianópolis. Gente, muito obrigada. Boa noite. E a gente se vê amanhã, gente. Tem live de novo. Amanhã é com a Blanca, minha colega do México. Ela é psicóloga e vamos falar do olhar da psicologia clínica com as constelações. Vejo vocês amanhã. Mônica, obrigada pelo convite e agradeço a presença de todos mais uma vez, né? Bom ver os alunos aqui também, tá? Você vai deixar gravado, né? Vai ficar gravadinho. Então tá. Beijo grande. Tchau, obrigada.